Fala, meus amigos, voltando, e agora nós vamos falar sobre o reconhecimento da culpa recíproca, que é uma das hipóteses de extinção do contrato de trabalho previsto no artigo 484 da CLT e que também sofreu análise da súmula 14 do TST. Então, rescisão do contrato por culpa recíproca. O que geralmente acontece? Como é que nós chegamos a essa culpa recíproca, até antes de nós lermos aqui os dispositivos legais? Geralmente acontece assim: o empregado ele é demitido por justa causa. Como o empregador tem o seu poder disciplinar, ele entende que o empregado incorreu em justa causa e o demite. Este empregado, insatisfeito e sabendo estar diante ou entendendo estar diante de uma situação injusta, ajuiza uma ação trabalhista buscando a reversão dessa justa causa. O juiz do trabalho, ele não entende que houve justa causa, mas também não entende pela reversão. Ele fica no meio do caminho. Ele fala, ó, nem foi falta só do empregado, como também não foi aqui uma dispensa sem justa causa. Teve parte de culpa aqui o empregado. Então, empregado e empregador tiveram culpa na rescisão deste contrato de trabalho. Então, ele não pode nem ser considerado como uma justa causa e nem uma demissão sem justa causa. E aí o juiz do trabalho decreta a rescisão por culpa recíproca. Temos culpa de empregado e empregador ao mesmo tempo. Uma situação que já foi vista na jurisprudência, um caso concreto que chegou ao TST foi o seguinte: havia uma suposta dúvida acerca de um empregado que tinha furtado um equipamento da empresa. O empregador achava que ele tinha furtado esse equipamento e, enquanto o empregado não estava na empresa, estava no seu intervalo de almoço, mandou arrombar o armário dele e revirar os pertences pessoais deste empregado. Então arrombou, mexeu em tudo, mexeu em bolsa, não achou o equipamento. Quando o empregado chegou, ficou revoltado, chateado e sumiu na vida. Ele poderia ter pedido demissão? Podia. Ele poderia ter ajuizado uma ação buscando rescisão indireta? Poderia. Mas ele não fez nada disso, ele simplesmente sumiu na vida. Não voltou para trabalhar. O que esse empregador fez? Começou a aplicar falta. Falta, deu 30 dias de falta, demitiu por justa causa, abandono de emprego. Agora sim esse empregado foi a juízo falando na reversão, falando que não era abandono, porque na verdade ele tinha deixado de trabalhar em virtude daquela determinada situação, daquele arrombamento no armário dele. O que o juiz do trabalho disse? Empregado, você fez errado. Você podia ter pedido demissão, poderia ter aqui buscado a rescisão indireta, você errou porque você simplesmente abandonou, você sumiu. Empregador, você também errou. Você não podia ali mandar arrombar na ausência do empregado o armário dele, mexer nos pertences, nas bolsas, como você fez. Então, se os dois erraram, houve culpa recíproca. A gente já vai ver aqui qual é a finalidade desse reconhecimento, como é que ficam as verbas rescisórias. Antes, nós vamos para o dispositivo. Vamos ler aqui o texto do artigo 484 da CLT. Vamos destacar aqui, ó. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal do Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Então vejam que é geralmente o que acontece. O Tribunal do Trabalho, ou seja, o juiz do trabalho, ele reconhece a culpa recíproca e determina o pagamento da metade, a gente vai ver que é a metade, aqui da indenização que seria devida por culpa exclusiva do empregador. Ou seja, metade do que seria devido numa rescisão sem justa causa ou numa rescisão indireta. Já que ele fala culpa exclusiva do empregador, a gente lembra de rescisão indireta. Só que as verbas devidas na rescisão indireta são as mesmas da rescisão sem justa causa. Teremos ali pagamento de metade.
Havia dúvida sobre que verbas seriam pagas à metade. Isso de tanto chegar ao Poder Judiciário, houve a edição da súmula já antiga, né? Súmula 14 do TST. A súmula 14 do TST traz aqui o pagamento das verbas pela metade. Quais são as verbas que serão pagas pela metade quando houver o reconhecimento da culpa recíproca? Metade, meus amigos, só de aviso prévio, 13º e férias proporcionais. Só essas verbas, pela súmula 14, é que serão pagas à metade. Então vejam, eu tenho aqui saldo de salários. Saldo de salário, que são os dias, é o salário, né, dos dias trabalhados no mês, isso vai ser pago na integralidade. Então, se esse fato ocorreu aqui no dia 10, o empregado trabalhou aqueles 10 dias, ele tem direito de receber o saldo de salários. Eu tenho ali, por exemplo, férias que já foram adquiridas. Não foram usufruídas, não foram gozadas ainda, mas já foram adquiridas. As férias adquiridas devem ser pagas na integralidade. A gente só vai pagar a metade férias proporcionais, 13º proporcional e o aviso prévio. Além disso, meus amigos, multa de 20% do FGTS. Aqui é a própria lei do FGTS que fala no pagamento de metade da multa. A multa do FGTS, que é de 40% na rescisão sem justa causa, na rescisão indireta, aqui cai pela metade. É a própria lei do FGTS, já volto lá, a lei 8.036 de 90, que fala nessa multa de 20%. Pode haver o saque dos valores do FGTS? Pode. A lei do FGTS, além de falar da multa de 20%, autoriza o saque do valor integral. Vejam que o saque é do valor integral. A multa é que vai ser reduzida para 20%. Então esses são os aspectos, as consequências do reconhecimento da culpa recíproca. Esse reconhecimento vai ocorrer judicialmente. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Volto depois com mais um vídeo aqui diário do nosso Planejamento 365. Forte abraço!